que o profeta Isaías, ele não desistiu, ele prosseguiu, aleluia. Se Deus começou a usar, aleluia, a vida de Isaías de uma forma tremenda e poderosa, diz a Bíblia, irmãos, que quando ele começou a trazer palavras poderosas, visões, aleluia, e profecias para o povo começou a se animar, os sacerdotes, aleluia, começou a se animar, os levitas, aleluia,
Diz a Bíblia, meus irmãos, que o nome dele foi transformado de Jacó, o aproveitador, o enganador, se tornou Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Sabe o que Deus manda dizer? Aleluia, aleluia, insista e prossiga no seu propósito. O diabo vai se levantar para você desistir, mas continue se levantando, porque tem mudança de nome. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai salvar a tua casa. Quem acredita, levanta a mão e recebe o que Deus tem na casa. Ele alcançou a bênção. O nome dele foi transferido para Israel. E eu pergunto para você: quem pode lutar com Deus? Quem pode pelejar com Deus? Deus estava aprovando a fé de Jacó. Eu te formei, Jacó. Eu te criei, ó Jacó, e transformei o seu nome de Israel. Quando nós estávamos lá fora, nós tínhamos um passado, tinha um motivo. Mas quando Deus nos remiu, nos chamou pelo nome, nos purificou, perdoou nossos pecados, hoje nós dentro da casa de Deus nós temos futuro. Lá fora nós tínhamos passado, hoje nós temos futuro. Por quê? Porque Deus mudou a minha vida e a tua vida. Aleluia, deixa quem quiser falar. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece, meu irmão. Sabe aonde você passou, sabe as feridas que você carregou, sabe de tantas pauladas e pedradas você já pegou, mas o Senhor, aleluia, tem te sustentado na mão. Sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus tem sustentado você, a tua casa, a tua família. Senhor, dá um exemplo para você, meu pastor. Aleluia, esta obra é de Deus e foi Ele que te levantou. Muitos se levantaram, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Quantas provas e lutas que tu tem passado, aleluia, quantas das vezes pessoas falaram: não vai aumentar o número de membros, aleluia, não vai ter vida salva. Quantas das vezes você ora dizendo: Senhor, envia um povo, aleluia, envia um povo, e você olhava 3 e 4 e 5, aleluia, mas não desistiu. Olha aí o povo que Deus te deu agora. A obra é de Deus, não é de homem, e quem chamou foi Deus. Então tem salvação na tua casa. Pode vir o Egito, pode vir a Etiópia, pode vir Seba, Deus é contigo. Jacó se transformou em Israel, o príncipe de Deus. E aonde Israel passava com o teu povo, os desertos que ele passava, Deus era com ele. E todos os inimigos que se levantavam contra Jacó, aleluia, caíam por terra, porque Deus era com ele. Passou pelas águas, Deus foi com ele. Passou pelos rios, Deus foi com ele. Passou pelo fogo, Deus foi com ele. Aleluia, quando fala de água, eu lembro de Moisés diante do mar vermelho. Aleluia, os egípcios e Faraó com seus cavalos, soldados, com suas lanças e espadas, vindo de encontro ao povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, estava sofrendo aproximadamente 460 anos, mas o Senhor chamou Moisés como libertador. E quando ele leva o povo, a Bíblia diz que ele se depara, louvado seja Deus, com o mar vermelho. Aleluia, daquele momento os inimigos começaram a escrever. Faraó com teu coração está dizendo para eles: esmagar Israel no deserto. Eles não vão cultuar ao Senhor, eles não vão adorar o Deus deles neste lugar. Aleluia, não vai ter tabernáculo, não vai ter comunhão, nada. Eles vão voltar para o Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés, aleluia, vendo o povo desesperado, ele sai do meio da presença daquele povo e vai para a presença de Deus. Deus começa a indagar, Deus começa a dizer, Deus começa a falar, e está Moisés preocupado, dizendo: Senhor, o que será de nós? Porque lá atrás estão os egípcios e nós estamos diante do mar vermelho. O que há de ser de nós? Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, aleluia, o que tu tem nas mãos? Deus está dizendo: lembra lá no Monte Sinai, no cajado que se transformou em
seguinte, aleluia, Deus fez uma lembrança a Moisés. Deus trouxe uma lembrança a Moisés. E diz a Bíblia que Moisés disse: Senhor, eu tenho um cajado na mão, um bordão de pastor na mão. Deus disse: então, estende, levanta ele, aleluia, com a sua outra mão estende sobre as águas. Aleluia, ele ouviu a palavra de Deus, levantou seu cajado de pastor nas mãos e estendeu as suas mãos sobre as águas. Diz a Bíblia que o vento soprou sobre o mar e o anjo começa a descer lá no céu. Todo o povo de Israel começa a contemplar. O anjo rasga aquele mar adiante do povo. O povo de Israel começa a passar pelas águas, aleluia, do mar vermelho. Quando eles terminam de passar, os soldados egípcios, recebendo ordem de Faraó, eles entram no meio daquele corredor aberto, duas colunas, dois muros de água que estava diante deles. Mas quando o último israelita, quando o último hebreu passou, aleluia, diz a Bíblia que Moisés levantou o cajado de novo, o anjo voltou para trás do povo de Israel, aleluia, diz então que o mar se fechou e os egípcios morreram, aleluia, afogados diante daquele mar. Aleluia, Faraó, ele teve que contemplar os seus soldados, aleluia, morrendo e boiando, aleluia, diante das maravilhas do Senhor. Levanta a sua mão, levante. Deus está dizendo que ele colocou um cajado na tua mão. O que é um cajado agora nessa mão, pastor? Deus está dizendo que esse cajado é uma autoridade que ele está te dando hoje. Você vai passar com a sua família pelo mar. Vai, esse mar não pode afogar. O cajado, aleluia, está nas tuas mãos. Deus aviou o anjo para pelejar. Ele vai estar contigo. Você vai passar pelas águas e ela não vai te afogar. Receba a tua vitória. E sabe o que Deus vai dizer? Quando o inimigo achar que te venceu, ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser louvado. Passaram pelas águas, aleluia, os israelitas contemplaram, aleluia, os egípcios murmurando com seus carros quebrados, aleluia, no meio da praia, aleluia, que diz que Miriam tinha 14 anos, Miriam tinha aproximadamente 90 anos, com seus cabelos cães, ela pega tamborim, pandeiro, chama algumas mulheres para dançar, elas começam a batucar e começam a bailar na presença de Deus. Diz a Bíblia que todos começaram a contemplar a velhinha Miriam adorando o Senhor, e sabe o que ela está dizendo? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode ouvir isso, você pode dizer isso. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Pastor, eu te entendi. Você vai passar pelo mar vermelho, vai receber a vitória da parte de Deus, vai entrar hoje dentro da tua casa depois deste culto e vai dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Se passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando eu falar de rio, eu lembro logo um do seu sucessor, Josué, sucessor de Moisés, filho de Nun, o homem que subia e descia ao monte de Moisés. Só que é diferente aqui, que Moisés é profeta e Josué é guerreiro. Josué não entendia nada de profecia, mas ele entendia muito bem de manejar espada de guerra. Depois da morte de Moisés, ele então recebe dos anciões o cargo de ser sucessor, o libertador. Mas a preocupação é grande, porque eles precisam passar o Jordão para chegar até Jericó. Diz a Bíblia então que pela madrugada Deus visita o rapaz e diz: Josué, filho de Nun, servo de Moisés, meu servo, tenha bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo. Diz aos sacerdotes para pegar a arca da aliança, está diante do Jordão. Aleluia, o povo de Israel está diante de nós.
e diz para eles atravessar o Jordão com a arca da aliança. Aí ele pergunta ao seu Senhor: mas o rio Jordão é pesado, ninguém nunca atravessou o rio. Aí Deus fez lembrança: lembra do Mar Vermelho? Ele disse: eu me lembro muito bem, então eu serei contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Diz a Bíblia que então ele recebe a palavra do Senhor, ele recebe a presença do anjo de Deus, ele toma 12 homens de cada tribo, e cada um deles pega uma pedra em suas mãos, coloca sobre as suas costas, e quando, aleluia, louvado seja Deus, os levitas, aleluia, os sacerdotes começam a descer com a arca da aliança diante do Jordão. Diz a Bíblia que esses 12 homens, aleluia, prepararam com as suas pedras, está passando, aleluia, é interessante, aleluia, que o Jordão era tão pesado, aleluia, mas quando a presença de Deus, a arca da aliança desceu sobre o Jordão, de vez do Jordão continuar a jorrar, ele teve que voltar, ele teve que recuar. É mais ou menos assim: a arca, louvado seja Deus, está sendo carregada, o Jordão tem que ir para trás também. Sabe o que Deus está dizendo? A arca representa a presença de Deus, que você tem a presença de Deus. O diabo e os demônios que estão vindo para tentar te atropelar, quando vê a presença de Deus na tua vida, vai ter que recuar. O Jordão recuou por causa da arca da aliança, que representa a presença de Deus, e a presença de Deus está na casa. Então não há inimigo que vai ficar, não vai submergir, e se ficar no caminho, vai ser atropelado. Quem crê? Os demônios vão ser atropelados. Jesus já pisou na cabeça de serpente e escorpião, então recebe a tua vitória. Deus está dizendo: se passar pelos rios, eles não submergirão, porque a arca da aliança, a presença de Deus está contigo. Espírito Santo de Deus. O Jordão viu a presença de Deus e teve que recuar, teve que voltar para trás. O diabo vai ter que voltar para trás, porque a presença de Deus está contigo. O diabo vai ter que desviar o caminho, porque a presença de Deus está contigo. Você que tem a marca do Cordeiro sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, o anjo vai ter que saltar por cima, irmão. Aleluia, vai, porque a marca de Cristo está sobre ti. Não vai entrar na tua casa, vai ter que saltar por cima. Isso é a Páscoa do Senhor, vai saltar por cima. Aleluia, não vai te submergir. A Bíblia diz então que eles alcançaram a vitória, mas quando fala, se passares pelo fogo, ali uma chama derretida. Eu lembro de Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, judeus que foram para a Babilônia, que saíram das suas casas, saíram e foram arrastados no meio das suas famílias, meninos, jovens, aleluia, que dentro da Babilônia permaneceram servindo ao Deus de Israel. É mais ou menos assim: eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro de mim. Eu posso estar passando pela Babilônia, eu posso viver dentro da Babilônia, mas a Babilônia não vive dentro de mim. Diz a Bíblia que eles cresceram, se apareceram, mas chegou o edito, chegou, aleluia, o dia que todos que tinham que se prostrar perante a imagem de ouro de Nabucodonosor. Para quem não conhece, Nabucodonosor era um homem tirano, aleluia, que venceu uma de 120 províncias. Você imagina que só Israel e Judá foi levado? Não, muitas nações foram arrastadas, até o Egito, que era a maior potência na época, teve que se diminuir perante aquele homem. Mas, aleluia, diz a Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles trabalhavam, aleluia, do governo da Babilônia. Eles estavam envolvidos como príncipes da Babilônia, e quando era o momento de se prostrar perante a imagem de ouro, depois das flautas, das músicas, dos instrumentos de corda, tamborim, pandeiro, depois da buzina se tocar, todas as províncias dentro da Babilônia tinha que se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. Mas de repente só 3 a mais, sabemos a palavra, eles não se prostraram, eles permaneceram de pé, não teve medo da morte, não teve medo de ser açoitado. Eles foram levados, sim, amarrados, e foram levados para a fornalha do fogo, e foi aquecida 7 vezes mais. Todos se
Tem pessoas que